conferência, eh, será proferida pela professora doutora Ana Alexandra Silva, intitula-se Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa e Tecnologias Digitais. A professora Ana Alexandra, ela tem interesse em língua e linguística portuguesas, morfologia e sintaxe da língua portuguesa, português língua segunda, português língua não materna, português língua estrangeira, inglês para fins específicos. E tem como linhas temáticas e grupos de investigação para a história da gramática do ensino do português como língua estrangeira, né, e português língua segunda. Agora já tenho voz. Muito obrigada. Eu achei esta comunicação do Sam muito interessante, mas já lá vamos. Então, eu gostaria primeiro de agradecer à professora doutora Márcia este convite, agradecer a hipótese de estar aqui hoje convosco, a partilhar este meu sotaque português europeu do Alentejo, não de Lisboa, porque acho que a língua portuguesa sobrevive, vive, na diversidade, e é esta diversidade que nos torna ricos a todos que falamos a língua portuguesa. O projeto brasileiro Variar, coordenado pela professora, é uma prova disso mesmo. É uma prova que a linguagem deve ser encarada de uma forma aberta, de uma forma inclusiva e de uma forma colaborativa. Então, também queria agradecer à organização, todo este trabalho, e desejar muito sucesso para os dias que aí vêm, que, pelo que a professora Márcia disse, vão ser dias bem cheios, bem movimentados. Como SAM, o meu objetivo é partilhar um pouco da minha experiência enquanto professora de português de língua estrangeira, num contexto completamente diferente, porque estou em Portugal e estou a receber alunos estrangeiros, estou a receber estudantes internacionais e alunos Erasmus. Portanto, esta é uma área, e todos nós sabemos isso, que é uma área que dá imenso trabalho, mas também é uma área que nos fornece enormes recompensas. Ao longo da apresentação também vos vou dar a conhecer alguns materiais que fui criando com doutorandas minhas, que ajudaram, nomeadamente a Yulia Globa, na parte de criação dos jogos. Só por aqui. Gostaria também de destacar que estas disciplinas de português de língua estrangeira vão ser lecionadas num ambiente completamente diferente do SAM, porque aqui estamos numa imersão total de português. Então, deixem-me só. Então, hoje vamos agora, nos próximos 25 minutos, falar um pouco sobre o ensino do português como língua estrangeira em Évora, portanto, neste contexto específico. Também um pouco sobre o quadro europeu comum de referências para as línguas, principalmente do volume do Companion Volume, que foi lançado em 2020, para depois irmos para uma abordagem mais comunicativa do ensino de línguas estrangeiras. Desafios que todos nós temos e soluções que todos nós queremos. Para, no fim, vos mostrar um pouco do programa de língua portuguesa de nível B1. Então, Évora, Portugal, não é um edifício tão grande como o de Varsóvia, mas é um edifício igualmente bonito. A Universidade de Évora é a segunda universidade mais antiga de Portugal. A localização foi criteriosamente escolhida para dar hipótese às pessoas do Sul, também elas obterem educação, porque as vias de acesso não eram tão fáceis. O Colégio do Espírito Santo foi por isso elevado à universidade, e o seu dia de inauguração é 1 de novembro de 1559. E até hoje, todos os 1 de novembro são comemorados pela universidade. Infelizmente, a universidade fechou quando da expulsão dos jesuítas em 1759, mas ressurgiu em 1973, com a minha idade, por acaso, como uma instituição pública, moderna e aberta ao mundo. E nesse contexto da universidade
tentar abrir-se ao mundo, temos tido cada vez mais estudantes internacionais. Houve entre 2023 e 2024 um crescimento de 18,6%. E porquê é que eu destaco isto? Porque a Universidade de Évora é uma universidade de periferia, não é uma universidade de Lisboa, não é uma universidade de grandes centros urbanos. No entanto, estamos a conseguir ter a capacidade de atrair alunos para a nossa universidade. Quais são as nacionalidades que mais nos procuram? Claro, Espanha, Equador, hispanofalantes, mas também Itália, França, Turquia, Alemanha. Portanto, há uma diversidade de estudantes internacionais que procuram a Universidade de Évora. E quando cá chegam, é evidente, têm que ter aulas de português como língua estrangeira. Já em relação ao programa Erasmus, em 1987 foi o seu início oficial. Portugal foi um dos fundadores, tal como outros países, a Alemanha, a Bélgica, etc. E os primeiros estudantes portugueses realizaram estas mobilidades em 1987, 1988. Portanto, já há uma tradição de troca de universidades, não é? Esta promoção da mobilidade académica de estudantes do ensino superior, que no fundo visam uma maior dimensão ou uma maior coesão da Europa. Desde 2014, o programa está inserido no programa Erasmus+, que combina iniciativas da Universidade da União Europeia na área da educação, formação, juventude e desporto. O que é que acontece na Universidade de Évora, que no fundo é aquilo que nos interessa? Reparem que o gráfico não é muito consistente. Há anos em que conseguimos atrair mais alunos, há anos que nem por isso. Mas para uma universidade pequena, como é a Universidade de Évora, são números bastante significativos. Por exemplo, aqui nós sabemos que as principais nacionalidades, Itália e Espanha, nacionalidades com expressão moderada, Turquia e Polónia, realmente, Sam, confirmo, os polacos, como nós dizemos, procuram as universidades de Portugal. Há nacionalidades mais residuais, portanto, Roménia, República Checa, e a tendência geográfica é sul da Europa, Mediterrâneo. Depois, aqui, este gráfico mostra também o número de os estudantes e os vários níveis. Portanto, desde o nível A1, que é o nível de iniciação, temos poucos alunos. Onde é que se concentra a grande faixa de alunos? No nível A2, portanto, uma iniciação mais, e no nível B1, sendo também residual o nível B2. Como o nosso contexto é Portugal, não é? Todos os alunos que chegam com nível C1 e C2 acabam por ser integrados nas aulas de português, portanto, já vêm com algum domínio da língua portuguesa. E aqui, esta progressão do nível A1, A2, B1, B2, C1, C2, mostra precisamente a escadinha que o aluno vai percorrendo ao longo da sua aprendizagem, chamando a atenção para que este Companion Volume dá muito ênfase a recepção, produção, interação e mediação. Portanto, estamos a falar de competências comunicativas, não tanto, aqui o foco, ao contrário do SAM, não é propriamente a escrita, mas sim as competências comunicativas que queremos que os nossos alunos desenvolvam. Então, assim, passando muito rapidamente por esta abordagem comunicativa no ensino das línguas estrangeiras, o que é que se privilegia aqui? O uso, a língua em contexto real e em contexto significativo, ou seja, não é importante que o aluno pronuncie exatamente tudo de forma correta, é importante que ele encare a língua de forma mais descontraída e que
privilegia a fluência sobre a precisão. A aprendizagem deve ser sempre centrada no aluno. E o professor, então, atua como um facilitador do quê? Da compreensão cultural, não é? Tudo isto conduz a um pensamento crítico melhorado, ou seja, o aluno fica mais rico ao entrar em contacto com outra cultura, com outra língua. Por exemplo, aqui, desculpem, passei um a mais. Sim. Quais são os desafios desta abordagem comunicativa, desta abordagem de ensino comunicativo? São alguns com os quais todos os professores se deparam. Ou seja, o aluno tem ainda um conhecimento restrito de vocabulário e de gramática. Como é que nós ultrapassamos esse aspecto? Dar a conhecer vocabulário de diferentes áreas, aprofundar também os conhecimentos gramaticais. Outro problema da abordagem de ensino comunicativo. Muitas vezes os alunos têm medo de errar, têm medo de falar e então retraem-se. A baixa confiança pode ser um impedimento a esta abordagem comunicativa. O que é que nós, enquanto professores, podemos fazer? Incentivar o uso de frases modelo, que é um estádio até à autonomia, promovendo também a autoconfiança. E também não sendo demasiado rígidos, permitindo o code switching, permitindo às vezes fala em inglês, outras vezes fala em português, e a comparação com outras línguas conhecidas. É muito interessante ver que os alunos aceitam e reagem muito bem com a comparação com as línguas, com as suas línguas maternas ou mesmo com o inglês. Eu hoje à tarde tive um grupo grande de alunos polacos no nível A1 e estivemos precisamente a discutir a questão dos artigos. Mais coincidência não era possível, Sam. E eles realmente estiveram a dizer que para eles o artigo não existe. E a importância do artigo em português é enorme. Portanto, logo a partir deste contraste entre dois sistemas linguísticos, fá-los pensar e fá-los evoluir o seu pensamento em relação à língua. De vez em quando isto apita, peço desculpa. Outro aspecto, a complexidade das atividades comunicativas. E aí queremos que as tarefas comunicativas se aproximem da vida real, de situações que eles vivem, de dificuldades que eles têm. E principalmente neste contexto, em que recebemos alunos de todos os lados, eles vêm para um sítio que não conhecem. Portanto, esta capacidade ou esta parte comunicativa tem que se centrar naquilo que realmente lhes interessa, seja descobrir onde são os serviços académicos, seja saber as diferenças entre vários tipos de mercearias, portanto, algo que lhes diga alguma coisa. E aqui, neste contexto, é incentivar o ambiente de imersão linguística, não é? Eu às vezes digo-lhes, ouçam as pessoas. E eles dizem, não podemos ouvir as conversas das outras pessoas. E eu digo, ouçam as pessoas, ouçam a falar, porque não vão perceber tudo, mas vão apanhar palavras, e é um treino. Qual é o papel do professor neste conjunto? O professor é um mediador, é um intermediário, é também um guia para o desenvolvimento das aprendizagens. E as tecnologias devem ser usadas para facilitar o trabalho do professor, não para o tornar ainda mais árduo. E servem também para adaptar o conteúdo das aulas às necessidades dos alunos. Então, quais são os desafios que todos nós enfrentamos nesta dinâmica entre o ensino tradicional e a transição para a era das tecnologias digitais? Excesso de confiança nos tradutores. O que é que isto quer dizer? Qualquer coisa que nós, enquanto professores, digamos, o aluno vai e procura como é que isto se diz, mas nem sempre funciona. Portanto, é preciso também
dizer-lhes que muitas coisas não estão nos tradutores automáticos. Como é que nós tentamos colmatar esta dependência tecnológica? Hoje é dia de atividades sem tradutor. Vamos inferir, mesmo que não saibamos uma determinada palavra, vamos tentar perceber qual é o contexto em que ela surge. Depois temos uma motivação que pode ser também reduzida. Porquê? Porque se o aluno está à distância de meia dúzia de teclas para saber o que significa determinada coisa numa língua estrangeira, será que vale a pena aprender a língua? Claro que vale, não é? Ou seja, a baixa motivação deve ser combatida talvez com gamificação, talvez com coisas que eles fiquem despertos para. Depois temos um terceiro problema, que é uma exposição inadequada ao uso da língua autêntica, ou seja, da fala. De facto, os tradutores podem apresentar definições muito rápidas, mas perdem contexto. Perdem, por exemplo, as expressões idiomáticas ou os contextos culturais do uso da língua. Se nós tentarmos traduzir, está em português, está a chover a potes. Se um aluno tentar traduzir isto para a sua língua materna, possivelmente não vai funcionar, não é? Ou seja, é preciso dar-lhes a conhecer a vida, o uso da língua em contexto real, seja através de podcasts, seja através de vídeos reais. Portanto, o importante é dar-lhes uma panóplia, um conjunto maior de exposição à língua. Depois, outro problema que pode surgir com as tecnologias: aceitar tudo. Ou seja, depender da inteligência artificial para a tradução pode limitar a prática de competências linguísticas críticas ou mesmo as estratégias conversacionais. É preciso que o aluno desenvolva capacidade crítica para decidir aquilo que deve aceitar e aquilo que deve questionar em termos de inteligência artificial. Por último, o último ponto, o envolvimento e a dinâmica de sala de aula. Ou seja, se houver a integração de ferramentas, de tecnologias, pode eventualmente perturbar a dinâmica tradicional da sala de aula, porque aluno, computador, ou aluno celular, o aluno fica ali fechadinho na sua redoma. Por isso, o que é que nós temos que fazer enquanto professores? Incentivar a interação e promover trabalhos colaborativos híbridos, ou seja, que utilizem também as tecnologias, mas que também não os feche naquela bolha de sou eu e só eu e a tecnologia. Portanto, obrigá-los, evidentemente, entre aspas, a colaborarem para a aprendizagem das línguas. É um facto, não é? Não podemos fugir dele que a inteligência artificial e todas as tecnologias estão a alterar a forma como aprendemos as línguas. E temos que aceitar essa realidade, porque combatê-la é a mesma coisa que tentar parar um trem-bala. Não dá. Então, o que é que nós podemos fazer? Apresentar atividades interativas, combinando ferramentas tradicionais com as tecnologias. Nosso objetivo é apenas um: aumentar a proficiência linguística na competência comunicativa. E aqui vou-vos mostrar um pouco desta proposta de programa, que temos 5 grandes eixos: tópicos, temas, gramática, a compreensão oral, as tarefas de conversação e atividades com inteligência artificial. Qual é o objetivo? O objetivo será o desenvolvimento da competência comunicativa e intercultural através da integração equilibrada de conteúdos linguísticos, práticas comunicativas e ferramentas digitais inteligentes. Volto a reforçar que estes cursos que a Universidade de Évora oferece não são para estudantes de língua portuguesa. Ou seja, não é o mesmo público que o SAM tem em Varsóvia. Portanto, são alunos de diferentes proveniências, são alunos que vêm da biologia, são alunos que vêm da arquitetura e que querem aprender a comunicar em português, de um ponto de vista
funcional, não de um ponto de vista metalinguístico. Então, quem é que é o nosso público? Os alunos Erasmus, com nível A2, estudantes internacionais, que também concluíram A2, ou até mesmo residentes em Évora, portanto, comunidade imigrante, que tem o A2 como certificado, o A2 certificado. Temos aqui, eu depois posso passar este PowerPoint para verem com mais atenção. Temos aqui os vários tópicos do programa que passam sempre por estes cinco caixas, por assim dizer, desde o tópico à gramática, à compreensão, as tarefas de conversação e atividades mais dinâmicas que são utilizadas de forma mais interativa, mas sempre com a presença do professor. Sempre com a presença do professor como um mediador. Desculpem. Então, esta era a primeira atividade que eu vos queria mostrar. Este pátio que aqui estão a ver é um pátio interior, é um claustro na Universidade de Évora e é a primeira abordagem, o primeiro contacto que os alunos têm com a Universidade de Évora. Vamos ver. Estão a ver uma rodinha a dizer loading background. Good. Perfeito. Então, o que é que nós vamos fazer na aula? No ecrã, portanto, no projetor, esta imagem é projetada, peço desculpa, e vamos explorar a imagem. Eu estou a mexer a imagem com o rato e tenho aqui várias informações. Tenho o nome do claustro principal. Desculpem, tenho que vos tirar daqui. Temos aqui alguns números da universidade. Por exemplo, agora, atualmente, a universidade já tem quase 9.000 estudantes, mas é a informação que o aluno vai ter acesso. A comunidade UE, novamente, portanto, informações que o aluno tem acesso e vai explorando este ambiente. Por exemplo, uma coisa tradicional que nós temos aqui em Évora são as tunas. Então o aluno pode ouvir as tunas nesta unidade. Mas agora não sei porque não funcionou. É sempre assim. E depois temos também aqui. A Universidade de Évora foi a segunda universidade a ser fundada em Portugal. Depois podem ouvir se quiserem. Mas este áudio serve para que o aluno possa depois responder a questões. E vai explorando as diversas atividades que estão neste cenário. Inclusivamente, carregando nesta seta, passam para uma sala diferente com outro tipo de atividades. Esta é a nossa sala dos atos e, mais uma vez, tem o ícone do som, tem o ícone das perguntas ou simplesmente pode fazer uma leitura de um texto aqui. Portanto, são formas, e aqui ele vai para outra sala, que é a Sala das Belas Artes. Estou a fazer uma visita guiada à universidade, espero que gostem, e explora outros sítios. E aqui temos aquilo que na universidade nós chamamos, com muita pouca modéstia, o centro do mundo. São os painéis da terra, do ar e do fogo e da água. Portanto, o aluno vai tendo oportunidade de explorar estes diferentes espaços e é uma forma também de o motivar para a aprendizagem da língua. Portanto, voltando aqui, temos, por exemplo, que tipo de atividades é que encontramos neste cenário interativo? Vocabulário, compreensão do texto oral com o ficheiro áudio, perguntas de escolha múltipla e leitura de texto. Portanto,
neste ambiente interativo, o aluno pode explorar diversas dimensões linguísticas. Então, ensinar português é abrir mundos, não é? Cada palavra uma ponte, cada aula uma viagem. E aqui vou-vos mostrar também algumas atividades que o aluno pode desenvolver dentro daquele programa de língua portuguesa ao nível B1. Por exemplo, vamos conhecer-nos, em que as primeiras aulas é importante saber o nome do aluno, a nacionalidade, etc, etc, etc. E como é que vamos fazer isso? Com um jogo. Então, os alunos normalmente adoram os jogos e ficam extremamente competitivos, às vezes. Não dá para usar muito, mas é um jogo com 5 categorias. Cada categoria tem 5 perguntas. Há perguntas mais fáceis, de 100 pontos, e há perguntas mais difíceis, de 500 pontos. O objetivo é ele realmente responder às perguntas e ganhar pontos. Quem é que decide se a resposta está correta ou não? É o professor, como é evidente, não é? Nós temos a dizer, por exemplo, reparem aqui, temos os tópicos, passatempos, família, país, estudos e sobre mim. E temos de perguntas mais fáceis a perguntas mais difíceis. Portanto, escolhendo, o aluno vai dizer e poderá ganhar pontos ou não. Portanto, estão a ver, é uma forma de treinar vocabulário, é uma forma de treinar competências comunicativas, mas imprimindo uma gamificação, ou seja, imprimindo algum espírito de competição, obrigá-los a falar, mesmo que eles às vezes tenham baixa confiança. Outro tipo de jogos que eles também gostam muito é este jogo, que aparece assim, em que eles têm que dizer ela ainda não viajou muito, mas quer, e depois têm que colocar o verbo no tempo e modo correto e fazer a confirmação. Portanto, todos estes, todos estes jogos, esperem, desculpem, todos estes jogos o aluno vai praticar aquilo que já ouviu, que já conhece e vai torná-lo mais interessado em fazer, em desenvolver a sua capacidade comunicativa. Ok? Depois, por exemplo, este é o nosso Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, e podemos fazer uma atividade, é como é que a inteligência artificial descreve esta pessoa. E então vamos falar das características físicas, dos traços de personalidade e das suas relações com outras pessoas. Portanto, vamos pedir o contributo da IA para estas características e depois compará-las com aquilo que os próprios alunos responderam ou desenvolveram. Esta atividade é de compreensão do oral, em que temos todas estas palavras que são quase elementos-chave para a compreensão do texto. O texto, como é evidente, é dado aos alunos, é feita a compreensão do próprio texto e depois uma atividade que é pedir, por exemplo, ao ChatGPT que crie um plano nutricional adaptado ao dia a dia do aluno. E ao fazer este pedido, o aluno tem acesso a um plano nutricional, que também é bom do ponto de vista físico, mas que lhe permite conhecer outros termos e também trocar impressões com os seus colegas, para decidir, isto é melhor para mim ou não. Portanto, o objetivo sempre é promover, é fazer com que o aluno fale, é fazer com que o aluno comunique aquilo que está a experimentar, aquilo que está a viver na universidade. Outro exemplo de atividade, este, em que eles têm que decidir, têm que decidir se é verdadeiro ou falso as afirmações. E, novamente, o ónus a responsabilidade de dizer sim ou não é sempre
do professor. Portanto, não são elementos para ele fazer sozinho. Depois, desculpem, estou aqui a tentar tirar esta barra daqui, ok. Cá temos. Este slide foi só para vos mostrar alguns dos softwares utilizados para desenvolver estas atividades de gamificação. Depois podem explorar, se tiverem dúvidas também podem falar comigo ou com a Júlia para perceber quais são as potencialidades da utilização deste software. Portanto, a mensagem principal que eu vos queria deixar é que temos que ter as portas abertas à descoberta, não é? Por mais que eu goste de gramática, por mais que eu tenho que ver aquilo que os alunos precisam e aquilo que os alunos irão utilizar no seu dia a dia. A abordagem comunicativa é isso mesmo, é fazer com que eles tenham exposição à língua real, àquilo que ouvem e que também eles consigam interagir com a sociedade e que consigam comunicar, não sendo estudantes de linguística, sendo estudam outras áreas, mas querem comunicar em português. Portanto, agradeço muito a presença aqui, mais uma vez, e deixo o meu e-mail se quiserem, e posso depois também deixar o PowerPoint à professora Márcia para verem com mais calma as atividades. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, sim, nós temos interesse. Mas slides, muito obrigada, encantadora a sua apresentação.